O que a ciência moderna está provando sobre nutrição na gravidez vai mudar tudo o que você acreditava. Você já sentiu aquele frio na barriga quando o médico olhou para os seus exames e disse com aquela voz calma, mas que fez seu coração disparar que o seu ferro está baixo? E agora? Aquele momento em que a sala parece ficar menorá. O ar fica pesado e uma enxurrada de pensamentos invade sua mente enquanto você segura a folha de papel com os resultados. Você começa a se perguntar se tudo aquilo que você comeu nas últimas semanas foi errado. Se você falhou com seu bebê, se aquela vontade louca de comer algo diferente foi um erro grave. É uma sensação física, um aperto no peito que mistura culpa, medo e uma confusão enorme sobre o que realmente importa colocar no prato. Você sai do consultório tentando lembrar de cada conselho que recebeu, desde a sua avó até os grupos de mensagens no celular, e tudo parece se contradizer. Uns dizem para comer de tudo, outros proíbem foods que você ama. E no meio desse turbilhão de informações, você se sente paralisada, com medo de dar o próximo passo e acabar prejudicando a vida que cresce dentro de você. Essa angústia não é frescura, não é exagero da sua cabeça. É uma resposta natural do seu corpo de mãe que quer proteger seu filho acima de tudo, mas que se vê perdida em um mar de regras antigas e mitos que circulam pela internet, sem nenhum fundamento real. Muitas vezes, esse sofrimento todo acontece porque a gente tenta seguir regras que foram criadas há décadas, baseadas em medos antigos e não no que a ciência de hoje nos mostra. Quando falamos de comida japonesa, por exemplo, o pânico imediato que toma conta de muitas gestantes é o medo dos peixes crus e das bactérias que poderiam fazer mal. A sua sogra provavelmente já disse que sushi está totalmente proibido, que é perigo certo. E a internet está cheia de listas intermináveis do que não comer, gerando mais ansiedade do que segurança. O problema técnico aqui não é o alimento em si, mas sim a falta de entendimento sobre como os nutrientes funcionam e quais são os riscos reais versus os riscos imaginários. Imagine que o corpo do seu bebê é como uma casinha que está sendo construída tijolo por tijolo. E cada alimento que você come é um tipo de material de construção. Se você parar de usar certos materiais, só porque ouviu boatos de que eles podem ser perigosos, a casa pode ficar incompleta ou fraca. O ferro baixo que tanto te preocupa agora é como se faltassem vigas de aço nessa construção, deixando a estrutura vulnerável. A causa do seu sofrimento não é a sua falta de cuidado, mas sim a desinformação que faz você cortar da dieta alimentos ricos em nutrientes essenciais, como o peixe, que é uma fonte poderosa de ômega 3 e proteínas de alta qualidade, justamente quando seu corpo mais precisa deles para formar o cérebro e o sistema nervoso do bebê. Essa confusão toda cria um ciclo vicioso de autossabotagem onde você, com medo de errar, acaba comendo menos variedade ou recorrendo apenas ao que considera seguro, que muitas vezes são carboidratos simples e alimentos ultraprocessados, que não entregam o que o bebê precisa. Você pode estar pensando que está sendo uma mãe responsável ao evitar o sushi, mas sem saber. Pode estar privando seu filho de gorduras boas que são cruciais para o desenvolvimento intelectual dele. Esse medo constante de estar nutrindo mal o bebê gera um estresse que, ironicamente, é pior para a gravidez do que um pedaço de salmão bem selecionado e manuseado corretamente. A culpa bate forte quando você sente vontade de comer algo diferente e se reprime, achando que esse desejo é um sinal de que você não está levando a gravidez a sério. Mas a verdade libertadora é que você não é culpada por sentir medo, pois fomos ensinadas a ter medo, e não a entender. A boa notícia é que existe um caminho claro, baseado em evidências científicas atuais, que permite que você aproveite a riqueza da culinária japonesa e de outros alimentos nutritivos com segurança, transformando o medo em confiança e a dúvida em poder de escolha. A grande crença limitante que precisamos quebrar agora é a ideia de que gravidez é sinônimo de restrição total e de que qualquer risco, por menor que seja, deve ser eliminado cortando alimentos inteiros da sua vida. A solução não está em proibir, mas em saber escolher e preparar os alimentos de forma inteligente.
O mecanismo para resolver isso é aplicar o conceito de nutrição funcional gestacional, que nada mais é do que montar o seu prato pensando em quais blocos de construção o bebê precisa em cada fase. No caso da comida japonesa, estudos mostram que o consumo de peixes com baixo teor de mercúrio, como o salmão, que pode ser servido cozido ou grelhado nos pratos japoneses, é extremamente benéfico. O risco real não está no tipo de comida, mas na forma como ela é manipulada e na frequência de consumo de certas espécies específicas. Você pode sim comer comida japonesa focando em opções cozidas, como tempurá de legumes, yakisoba bem quentinho, rolls com peixe grelhado ou camarão cozido. E até mesmo alguns tipos de sushi que utilizam ingredientes totalmente cozidos ou vegetais frescos e bem lavadosos. Ao fazer essa troca inteligente, você garante o aporte de proteínas e ômega 3 sem se expor aos riscos desnecessários que os mitos antigos tanto temem. Essa pequena mudança de mentalidade, de parar de olhar para a comida como inimiga e começar a vê-la como aliada, gera uma vitória rápida e imediata. A tranquilidade de saber que você está alimentando o seu bebê com o melhor que a natureza oferece, sem abrir mão do prazer de comer bem. Ao entender que o perigo não está no prato de comida japonesa em si, mas sim na escolha específica de alguns peixes crus de águas profundas ou na higiene do local, você assume o controle da sua alimentação. Pesquisas indicam que gestantes que mantêm uma dieta variada e rica em nutrientes, incluindo frutos do mar seguros, tendem a ter bebês com melhor desenvolvimento cognitivo e menor risco de parto prematuro. O segredo está na informação correta e na conversa aberta com seu médico de confiança, perguntando especificamente sobre quais tipos de peixes são seguros na sua região e como prepará-los. Não se trata de seguir uma regra cega da internet, mas de adaptar a sua dieta às suas necessidades individuais, sempre com o aval de quem acompanha sua saúde. Lembre-se que cada gravidez é única, e o que funciona para uma pessoa pode precisar de ajustes para outra. Por isso, a orientação profissional é indispensável antes de fazer qualquer mudança drástica ou introduzir novos hábitos alimentares. A ideia é que você se sinta empoderada para fazer escolhas conscientes, sabendo que pode desfrutar de uma refeição deliciosa e nutritiva, sem que a culpa tome conta do seu momento. Quando você substitui o medo pelo conhecimento, a alimentação deixa de ser um campo minado e se torna um ato de amor diário entre você e seu bebê. É fundamental também desmistificar a questão do arroz e dos vegetais na culinária japonesa, que são fontes excelentes de energia e fibras para combater a prisão de ventre comum na gestação e manter seus níveis de energia estáveis. Muitos pensam que o arroz branco é vilão, mas quando combinado com proteínas magras e vegetais coloridos, ele se torna parte de uma refeição equilibrada que ajuda a controlar a glicemia, evitando aqueles picos de açúcar no sangue que causam cansaço e fome excessiva. A chave é o equilíbrio e a moderação, conceitos que a própria cultura japonesa valoriza muito. Em vez de se preocupar se pode ou não pode, comece a se perguntar como posso incluir isso de forma segura e nutritiva no meu dia. Se há vontade de comer um hot raw batter, procure opções que tenham peixe cozido, abacate, pepino ou ovo, evitando aqueles com peixes crus de espécies que acumulam mais metais pesados. Essa atitude proativa mostra que você está cuidando de si e do bebê com inteligência, e não apenas com medo. E, claro, nunca se esqueça de que a hidratação e a variedade de cores no prato são tão importantes quanto o tipo de proteína que você escolhe. Além disso, é preciso falar sobre a importância do ferro, já que essa é uma das suas maiores preocupações atuais. A comida japonesa pode ser uma grande aliada nesse aspecto se você souber combinar os ingredientes certos. Vegetais verdes escuros como a couve, que muitas vezes acompanha pratos orientais, e o tofu, que é uma fonte vegetal de proteína e ferro, podem ajudar a complementar sua dieta. O segredo para absorver melhor o ferro dos vegetais é consumi-los junto com uma fonte de vitamina C, como um suco de laranja natural ou algumas fatias de limão no prato. Algo muito comum na mesa japonesa.
Essa combinação simples pode fazer toda a diferença nos seus níveis de energia e no combate à anemia, respondendo diretamente àquela preocupação que o médico levantou. Ao invés de ficar apenas tomando suplementos e se sentindo mal com eles, você pode potencializar o efeito através de uma alimentação estratégica e saborosa. Claro, os suplementos prescritos pelo seu médico são importantes e não devem ser ignorados. Mas a alimentação é a base que sustenta todo o tratamento. Entender essas conexões entre os alimentos transforma a sua relação com a comida e tira o peso das costas de ter que adivinhar o que é certo ou errado. Muitas mães também se preocupam com o sódio, já que o molho shoyu é muito salgado. Esse é um ponto válido e mostra que você está atenta aos detalhes. Mas a solução é simples e não requer abolir o tempero. Você pode pedir o shoyu separado e usar apenas um pouquinho para dar sabor. Ou optar pela versão com menos sódio, que é facilmente encontrada hoje em dia. O objetivo não é perfeccionismo, é progresso. Pequenas adaptações permitem que você continue desfrutando das suas comidas preferidas sem comprometer a saúde. A gestação é um período de descobertas e ajustes. E aprender a navegar por essas escolhas alimentares com segurança vai te servir para a vida toda. Inclusive na introdução alimentar do seu bebê no futuro. Quando você domina a arte de escolher bem, você ensina desde cedo, mesmo que indiretamente, que comer bem é prazeroso, e não um sacrifício. Isso cria um ambiente emocional positivo ao redor da mesa, o que é tão nutritivo para o bebê quanto os alimentos em si. O estresse da mãe afeta o bebê, então comer com tranquilidade e prazer é, cientificamente falando, uma das melhores coisas que você pode fazer. Não deixe que o medo paralise suas escolhas ou roube a alegria desse momento único. A ciência está do seu lado, mostrando que uma dieta diversificada, incluindo sabores do mundo todo como a culinária japonesa, é possível e recomendada, desde que feita com critério e orientação. Você tem a capacidade de entender seu corpo e de fazer as melhores escolhas para o seu filho, bastando ter acesso à informação correta e filtrada. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir, de cuidar e de celebrar a vida que está crescendo. Ao invés de focar no que não pode, foque na imensa variedade do que você pode e deve comer para fortalecer essa conexão especial.